E olha só, o verão só começa oficialmente daqui a pouco mais de um mês, né? Mas o calor já vem batendo firme. E os sergipanos têm reclamado das altas temperaturas. A sensação térmica incomoda, mas quem tem varizes pode sentir outros tipos de desconfortos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, estudos mostram que as varizes têm uma prevalência média de 38% na população geral brasileira, sendo encontrada em 30% dos homens e 45% das mulheres. E as altas temperaturas favorecem a dilatação dos vasos, inclusive as varizes. Por isso, a gente conversa com o cirurgião vascular, doutor Felipe Menezes, sobre os cuidados nesse período. Doutor, muita gente está ciente dessa informação agora, viu? Inclusive eu, sequer sabia. Para a gente entender mais qual é a relação das altas temperaturas, né? Nesse caso, como é que elas favorecem essa dilatação dos vasos? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O calor, junto com as altas temperaturas, ele provoca um fenômeno dentro do nosso organismo relacionado a uma vasodilatação. O que é isso? O vaso, ele tende a aumentar de tamanho. O vaso sanguíneo que vai levar o oxigênio para aqueles órgãos. Isso acontece de uma forma geral em todo o organismo. E nos membros inferiores, no caso nas pernas, isso não seria diferente. Consequentemente, aquele vaso que está doente, que acaba aprisionando o sangue naquela região, esse vaso vai tender a aumentar de tamanho, consequentemente, o sangue vai circular de uma forma ainda mais prejudicial, o que vai estar relacionado, né, o que vai resultar na piora dos sintomas. Quais seriam os sintomas? As varizes vão aumentar de tamanho, vai ter mais dor, mais cansaço, desconforto, pode resultar em inchaços mais longos e, consequentemente, tudo isso vai prejudicar ainda mais o paciente que é portador de varizes, que é tão comum, né? Isso mesmo. E é importante, né, a gente falar sobre esse assunto aqui, porque Aracaju tá quente, né? Como é que a gente pode prevenir? Me conta aí como é que a gente pode fazer para evitar essa dor, esse cansaço, esse inchaço. Existem algumas dicas fundamentais. Eu diria que a prática de atividade física, ela é fundamental porque vai fortalecer esse aparelho circulatório, né? Vai melhorar o retorno do sangue em direção ao coração. Além disso, a hidratação, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. E existem alguns cuidados, como, por exemplo, evitar longos períodos na mesma posição. O aconselhável é que, pelo menos a cada 2, 3 horas, o indivíduo levante, caminhe um pouco. Uma dica que eu gosto muito de dar aos meus pacientes: naquele período que o paciente vai precisar estar ingerindo mais água, ele pode simplesmente fazer breves intervalos, levantar um pouco, esticar as pernas, fazer uma caminhada um pouco naquele período ali e aproveitar. Ele já consegue fazer a caminhada e ao mesmo tempo levantar, tomar um pouco de líquido, né? Às vezes um suco, uma água, enfim. Já fica sendo nesse período de tomar água, já lembra, já faz tudo, né? Agora, doutor, acho que uma pergunta que deve ser, inclusive, muito comum no consultório do senhor, né? Vou mostrar aqui, gente. Tem mulheres que elas, assim, como a Jaque, né? Ela é desprovida de altura. Aí a coitada tem que usar uns saltos, assim, enormes, entendeu, doutor? Aí é o seguinte, nós, amigas, sofremos muito, porque tem que usar esse tipo de salto, e aí fica muito tempo, né? A gente fica elegante e tal, mas tem horas que a perna começa a incomodar, começa a doer. Nesse caso, interfere? Ótima pergunta, já que realmente é uma dúvida muito comum. Por se tratar de um problema que muitas vezes vai gerar um prejuízo estético, né? A gente tem que levar em consideração que as varizes também vai dar um prejuízo na autoestima, na vaidade da mulher. O que é que acontece? A mulher acaba procurando atendimento, procurando ajuda muito mais cedo do que o homem. E uma das dúvidas das mulheres é em relação ao uso do salto alto.
O salto alto, ele não provoca varizes, mas por ele dificultar o movimento de flexão dos pés durante a caminhada, que seria um movimento fisiológico, acaba que ele agrava um pouco os sintomas. Ele pode gerar um cansaço ao final do dia, ele pode gerar algum grau de inchaço também nos pés. Sim. E é um item, assim, eu diria até que é como você mesma falou, a maioria das mulheres gosta de usar, realmente fica mais elegante, porém, ele causa esse prejuízo. Uma coisa que a gente pode tentar lançar mão, que ajuda bastante também, é ou a utilização da meia elástica. Hoje em dia, lembrando que a meia elástica tem vários modelos, tem modelos que simulam até o tom de pele natural da mulher, acaba que não dá nem mais para... Porque antigamente tinha muito aquela questão, né? Eu não vou usar porque as pessoas vão olhar... Sim, a cor é diferente, né? E aí percebi que a gente estava usando a meia. Hoje em dia, não. Hoje em dia o material evoluiu muito, né? Bacana. As empresas que acabam fabricando, elas têm esse cuidado, tem vários tons de pele, tem alguns que são mais transparentes, que quase não mostra. Seria, às vezes, um item aí interessante, principalmente para aquela paciente que tem muito sintoma, né? No caso, muita dor, tipo cansaço, ou peso nas pernas, ou até mesmo alguns casos mais delicados, como o inchaço, o próprio edema, né? Sim. Então, doutor, para quem está em casa acompanhando aí, fica aquele alerta, né? Hora de aumentar os cuidados, porque o calor oficialmente nem chegou. Isso aí é só a prévia, né? Daqui a pouco a gente vai sentir mais. Então é importante prevenir. Já tem aquele famoso ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar e funciona bastante, né? Sempre. E eu reitero, Jaqueline, nos últimos anos, a medicina, de uma forma geral, ela evoluiu muito. Alguns tratamentos que antes precisavam de uma cirurgia, hoje em dia a gente não precisa lançar a mão de algum deles. A gente consegue fazer tratamentos cada vez menos invasivos, tratamentos que não requerem afastamento das atividades diárias, não precisam de repouso. A gente tem ao nosso lado, né, um grande aliado, que é o uso do laser para tratamentos minimamente invasivos, com menor tempo de recuperação e também de forma mais segura e mais duradoura. Sim. Você mesma falou, o melhor remédio sempre é a prevenção. E caso não dê para prevenir, às vezes no primeiro sintoma ali, às vezes casos que requerem um cuidado mais de perto, está procurando uma avaliação de um profissional especializado que muitas vezes vai dar um benefício fundamental na saúde vascular daquele indivíduo. Olha, então, né, eu quero agradecer a participação do senhor em nosso programa. É muito importante, né, informação, e eu agradeço mesmo. São valiosas essas dicas, viu? E interessante, né, que a gente sempre faz esse alerta, lembra das mulheres, mas os homens têm uma incidência muito grande. A gente passou dados aí, então fica o alerta para homens e mulheres nesse período, né, cuidar ainda mais, aumentar, ingerir cada vez mais água e todos esses cuidados que foram ditos aí para o doutor Felipe. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente tarde. Eu que agradeço, Jaqueline, é sempre uma satisfação a gente estar tocando num tema que é tão importante. Eu me considero assim, é muito especial a gente estar tendo esse espaço para estar lançando mão de conteúdos relevantes que vão ajudar a vida de muitas pessoas, e obrigado pelo espaço mais uma vez, agradeço.